Saúde, estamos de volta. O programa está muito bom hoje, viu? Eu acho que todo dia está bom, mas hoje está especialmente interessante porque a gente está falando sobre saúde mental, que muitas vezes é deixada de lado, mas que é necessário um exercício para a gente entender como é importante cuidar da saúde mental, como cuidar de qualquer outra parte do corpo. Por isso, nesse bloco, a gente recebe aqui agora o Diego Rezende, que é psicólogo do Saúde do Lar, empresa que faz um trabalho muito bacana, e a gente vai falar sobre isso aqui e também sobre saúde mental, que é parte da nossa saúde total. A gente está num momento em que a saúde mental tem sido abalada em diversos níveis no nosso dia a dia, né? A pandemia, o fato do isolamento, o fato da pandemia não ter acabado ainda, de não existir uma perspectiva de uma vida normal, se é que existe vida normal, falta de contato físico, perdas sociais, financeiras, enfim, um tsunami, né? Então, vamos começar com o nosso querido Diego. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. O prazer é meu. Alegria recebê-lo aqui. Igualmente. Nesse momento de incerteza, com tudo isso que a gente falou aqui na abertura, a gente necessariamente precisa, o doutor Tiago estava antes aqui falando que não existe ninguém que não precise de uma terapia. Sim. Então, tudo isso que a gente está vivendo é indicativo para a gente procurar uma ajuda psicológica? Claro. A psicoterapia ela é indicativa desde sempre, né? Desde antes da pandemia. A pandemia ela trouxe de uma forma forçada a obrigatoriedade do cuidado pessoal. Né? Antes disso tudo acontecer, as pessoas elas já precisavam e precisam se conhecer. O que tem acontecido muito do quadro de depressão aguda, o que tem acometido outros transtornos mentais, é que as pessoas não se conhecem. Elas não têm tempo de investimento pessoal. É como se fosse desnecessário. Né? Eu quero construir uma casa, eu quero ter muitos filhos, eu quero ter uma carreira profissional muito boa, mas eu não cuido de mim. Né? Eu não cuido do meu psicológico, eu não cuido das minhas questões intrapsíquicas. E a pandemia, de um certo modo, ela obrigou as pessoas a procurarem ajuda, a procurarem reforço. Né? Eles precisam estarem vivos para manter essa qualidade de vida que a gente espera do melhor pós-pandemia. Porque as relações interpessoais, ali a promoção almejada, o trabalho de todo dia no mundo corporativo, tudo isso mascarava um pouco assim do que era realmente a relação mais importante que você precisa ter, que é com você mesmo? Com certeza. É o que eu ouvi muito no primeiro bloco, né? Eu sempre deixava isso para depois. Eu percebo que o meu corpo respondeu alguma coisa, mas não, amanhã vai passar. Isso é porque eu tive um estresse hoje. E esse estresse ele vai acometendo, né? Essa ansiedade ela vai crescendo. Mas eu não tenho muito a habilidade de me ouvir. Né? O meu corpo está demonstrando sinais que antes ele não tinha. A irritabilidade no almoço, a irritabilidade no café da manhã, mas eu tenho tantas outras coisas para pensar que eu vou deixando isso como normal. Né? Um dia a mais, amanhã vai ser diferente, e na verdade o corpo fala, né? O corpo está dando sinais. A mente, o sintoma psicossomático, a mente vai mandando isso para o corpo. E tem pessoas que estão a nível extremo de pedir ajuda e não se dá conta disso, né? Não se ouvem, não se acolhem. E a gente acaba falando de uma ajuda, de um acompanhamento psicológico, estão falando da importância disso, e a gente acha, né, de forma errada, que é uma coisa só, que você chega como se tivesse que tomar um copo d'água e esse copo d'água tem a mesma consistência. Não, o acompanhamento psicológico ele tem uma variedade absolutamente diversa para oferecer todas essas demandas, né? Exatamente. E é importante ressaltar que o acompanhamento psicológico, o que traz em terapia, não se vende em farmácia. Né? O autoconhecimento ele não é vendido por pílulas, por medicação, ele é investimento pessoal. E é um processo demorado, às vezes até lento. E as pessoas, elas não têm... Eu acho que hoje, com o processo de pandemia, elas melhoraram muito, tem muito que melhorar. Esse tempo disponível para elas, elas querem para ontem. Né? Elas querem tomar esse copo d'água e a angústia ir embora. Mas essa angústia está vindo desde muito, muito antes. Não começou de um dia para o outro. Agora, como é que você indica a procura de um profissional, de um psicólogo, para começar essa jornada? Nossa telespectadora aqui acompanhando, nosso telespectador fala, ok, então vamos procurar isso, eu vou me atentar para esse cuidado. Onde começar? Quais os cuidados observar? Quais características esse profissional, esse psicólogo deve ter na hora de uma consulta? Sim, é importante pensar que a psicoterapia ela só não tem um propósito curativo.
ela tem um propósito preventivo. Então eu preciso me observar qual nível de intensidade eu estou. Quando eu vou procurar uma ajuda psicológica, não necessariamente eu estou doente. Eu preciso me conhecer. Qual profissão eu quero ter? O que eu espero do futuro? Qual o sentido da vida para mim? Porque muitas pessoas procuram terapia por não terem mais sentido de vida. Porque perdeu o marido, perdeu a empresa, perdeu o filho, perdeu uma aparência que para ela era o que ela tinha de mais importante, perdeu a conta bancária e a vida ela perde o sentido. É necessário se avaliar. Eu procuro um psicólogo por qual motivo? Porque eu preciso me conhecer. Existem os casos da tendência, o que a gente está falando muito da saúde mental, porque as pessoas entendem a saúde mental apenas como falta ou como alguma acusação de alguma patologia. É o que nós trouxemos aqui do CIDS, né? E existem o quadro do psicólogo que entende a saúde mental como complexo do todo. Não necessariamente eu vou ao psicólogo porque eu sou um doente mental, porque eu sou fraco. Eu vou exatamente porque eu sou forte. Porque eu preciso me cuidar, eu preciso me amar, eu preciso me aceitar. A depressão na pandemia cresceu muito porque as pessoas ficaram isoladas em casa e não se conheciam. Casadas há 20 anos e não sabia que o parceiro, a companheira tinha um comportamento porque nunca foi observado. Um saía de manhã, o outro também, chegava à noite, se encontrava finais de semana, mas eles nunca se percebiam. Então, a intensidade dos comportamentos. Eu tenho percebido que eu estou me sentindo inferior a outra pessoa tem demonstrado que é melhor que eu me olho no espelho e não tenho uma visão de mim positiva. Isso são indícios de que eu preciso procurar uma ajuda psicológica. E aí, chegando efetivamente no profissional, quais são os entraves assim, de usar o mesmo psicólogo da companheira, da esposa, do marido, do primo, do vizinho, da amiga? Isso é um problema? Isso vai depender do profissional, porque existem abordagens que não atendem pessoas da mesma família e existem profissionais que não têm problema algum de conseguir separar que o esposo é um paciente e a esposa é outro. Geralmente, orienta-se que procura profissionais diferentes, porque em algum momento ali a vida do parceiro, da esposa, por exemplo, vai aparecer em terapia. E o profissional ele tem que estar preparado para não pegar a terapia de um e colocar no outro. Né? Então, para que não corra esse risco, não que a falta de despreparo do profissional, mas nós somos humanos e a falha está aí para todo mundo, é importante procurar terapeutas diferenciados. Então, eu tenho meu terapeuta, minha mãe tem um terapeuta dela, meu irmão tem um terapeuta e por aí vai. Talvez essa indicação pode ser feita até pelo próprio terapeuta. Exatamente. Se ele não concorda com esse Sim. tipo de trabalho, ele mesmo pode... O próprio vínculo com o paciente, ele pode indicar uma outra pessoa. Olha, eu não vou atender o seu esposo porque são demandas muito parecidas. Então, eu vou encaminhar um amigo meu que tem a mesma abordagem, que você se sentiu bem, acredito que ela vá se sentir bem também com ele. E uma dica importante aqui para a nossa telespectadora, como é que o paciente pode avaliar esse percurso? Porque a gente está falando aqui que não é um lugar para se chegar, é um lugar para se caminhar. Sim. E tem que gostar da caminhada, tem que gostar da jornada, né? Do processo. Mas como é que a gente tem que sentir, o que a gente tem que fazer para entender, poxa, está indo bem, ou não está legal? Essa observação é feita pelo acolhimento. Né? Quando eu vou ao psicoterapeuta e eu me sinto acolhido, significa que o processo está sendo efetivado. Né? Eu preciso me sentir bem, eu preciso entender que o profissional ali não está para me julgar, mas para me acolher. Entendendo que eu não quero rótulo, né? Rótulo a gente pega na internet, por exemplo. Eu quero me entender como complexo do todo. A saúde mental, ela é isso. Pode ser que no caminho dessa jornada apareça um diagnóstico, né? Uma depressão arrastada ou a própria esquizofrenia, mas isso não é o primordial da psicoterapia. A psicoterapia é promover a qualidade de vida. Entender esse paciente como um complexo do todo. Então, se eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra e vejo que eu estou acolhido, eu me sentir bem, significa que o processo está em andamento progressivo. E essa história de falar a verdade, né? Não é um confessionário, mas é uma relação que você tem, não é com o terapeuta, é com você mesmo, né? Exatamente. Eu preciso ser honesto, né? O vínculo terapêutico começa na honestidade. É claro que eu posso levar mentiras para o terapeuta, mas quem vai estar perdendo a qualidade do tratamento sou eu mesmo. Né? Eu tenho que entender que ele está ali preparado para acolher qualquer tipo de demanda que vem
sobre mim e por mim. Sim, sim. Né? Não tem o errado ou o certo, não tem o normal. A gente fala do esperado. É esperado que as pessoas se comportam assim, é esperado que as pessoas ajam assim, é esperado que as pessoas pensam assim. Mas não é importante o psicoterapeuta, em primeira instância, ou segunda, ou no processo todo, ele colocar essa pessoa em um lugar de anormal, né, de diferente. É isso que a gente luta contra todos O os terapeuta dias. vai estar ali do seu lado, né? Ele é talvez assim a pessoa que vai concordar com você até mais do que você mesmo, que vai te Sim. mostrar essas situações. Agora, falando, Diego, sobre ansiedade, depressão, né, os grandes vilões desses últimos anos, como é que esse processo terapêutico, o acompanhamento psicológico, vai atuar para resolver esse problema, já que a gente está vendo aqui que não é remédio, né? O remédio, ele auxilia. Sim, A gente tem uma questão biológica, tá. né? A gente precisa, chega casos da medicação, porque enquanto o medicamento faz um efeito biológico no sistema nervoso, nos neurônios, a terapia ela vai ser mais efetiva. Se a pessoa é extremamente ansiosa, ela necessita de um medicamento até para o acompanhamento terapêutico ter um efeito mais rápido. Mas aí o psicólogo vai indicar ao psiquiatra, porque o justamente. psicólogo não receita Não o remédio. exatamente. A diferença básica, né, é essa, né? O psiquiatra, ele Sim. receita o remedinho lá. Mas como é que você, como psicólogo, vai dar sequência a isso? Como é que a pessoa vai sentir esse conforto do tratamento, que ela vai se sentir assim, efetivamente sendo tratada da ansiedade ou das crises de depressão dela? Sim, a depressão e a ansiedade, né, que são as doenças dos séculos aí ganhando no ranking, né? É difícil uma pessoa no século XXI que não tem ansiedade. As crianças já nascem ansiosas, né? Por muita tecnologia e o trabalho dos pais. Mas o que acontece no processo terapêutico? Acolher esse sentimento. A neuropsicologia vai dizer que a emoção, nós não temos controle sobre elas. Então, muitas das vezes, o quadro de ansiedade não é porque eu quero criar ansiedade. Eu não tenho controle sobre aquilo. Quando eu dou um nome disso, que a gente fala que é o sentimento ansioso, nós vamos usar técnicas que acolhem essa pessoa, que faz ela ter um ressignificado daquilo que causa ansiedade. É o medo de perder o emprego, é o medo de se contaminar pela Covid-19. Ela vai encontrar os gatilhos. Os gatilhos. Ela vai fazer uma retrospectiva interna. De onde que veio essa ansiedade? Ela não veio de um dia para o outro. Teve um gatilho que foi despercebido lá atrás. Sim. E a psicoterapia, ela resgata isso. Olha, fulano, você não precisa se julgar. Nós não estamos aqui para isso. Mas percebe que isso não é de hoje. Isso vem lá de trás. E quanto mais você luta contra isso, mais ansiedade você vai ter. Sim. Porque é um comportamento involuntário. É como se fossem caminhos percorridos todos os dias, até mesmo sem muita consciência disso. Aí você percebe e fala assim, não passa mais por aqui. Sim. E aí é o repetitivo, né? A psicoterapia, por que é importante manter a psicoterapia no mínimo semanal? Porque essa prática tem que ser repetitiva. Olha, eu passei por aqui uma vez e vi que não deu certo. Mas é muito comum a gente repetir comportamentos que deram errados, mas na esperança de dar certo de novo, e ainda se continua dando errado. Mas o que as pessoas precisam fazer? Parar de se julgar por isso. Isso é muito natural. Sim, sim. Porque Até... o julgamento vai acarretar uma série de outros comportamentos que vão, por sua vez, acarretar outros comportamentos. É quando nós falamos para o depressivo, olha, você dá conta disso. Isso cresce a depressão dele, porque ele se sente tão inútil de ouvir de um profissional que ele dá conta disso, mas ele não consegue. Então a psicoterapia ela faz um acolhimento. Olha, fulano, eu entendo que essa depressão não é porque você quer estar assim. Não é porque você é fraco, não é porque você não tem fé, não é porque você é uma pessoa que não acredita em Deus, que a gente ouve muito nos consultórios. Não, é porque você é humano. E em algum momento da vida teve uma situação tão difícil de enfrentar que você não deu conta e que é muito natural. Ninguém precisa dar conta de tudo. Não tem isso, não existe isso. Quando a gente vai em busca dessa perfeição, vai criar um nível de depressão, de ansiedade. Exatamente. Agora, falando de modalidades diferentes, é bom também falar sobre a terapia em grupo. Aí já é uma outra funcionalidade, Sim. né? Aí já não é a relação ali paciente e psicólogo, né? Sim. Aí já tem um grupo. Como é que isso Aí a acontece? gente fala muito sobre o grupo de identificação.
né? São pessoas que, inclusive, são aptas a compartilhar o sofrimento com outras pessoas que partilham da mesma experiência. Então, se eu estou num grupo que fala sobre o luto, eu preciso estar aberto a falar da minha dor, que uma outra pessoa vai se compartilhar disso, né? O processo terapêutico é que eu me assemelho. Olha, então eu não sou a única pessoa que está passando por isso. Tem um rapaz aqui do lado, uma moça do lado, que comentou a mesma coisa. E o progresso dela foi muito bom, então é possível para mim. Mas ainda existe muito tabus porque as pessoas são reservadas. Né? Aquele medo, eu vou falar do meu sofrimento aqui. Imagina que esse fulano conhece o outro fulano, que conhece o meu vizinho, que conhece... E as pessoas são resistentes a isso. Mas o grupo acaba se ajudando, né? Um grupo Sim. bom, ele tem que ter esse mecanismo, Muito. né? É uma identidade de semelhança, né? Eu consigo me identificar ali. Novamente, eu preciso me sentir acolhido. Eu preciso entrar no grupo disposto a compartilhar experiências e ouvir experiências, sem julgamento. Né? Eu não estou ali para falar que a minha dor, porque nós temos uma ideia muito pragmatizada de que a minha dor sempre é maior que a do outro. O grupo, que eu acho fantástico isso, ele coloca a dor de todo mundo muito por igual. Olha, você perdeu uma pessoa, vamos pensar no luto, e você perdeu a família toda, a dor de uma família toda para um é a mesma dor, é de perda. O processo do luto é igual. A barganha, né, a não aceitação, a negação. Para quem perdeu a família toda, para quem perdeu um ente querido, o sofrimento é igual. O grupo ele traz isso de uma forma muito sutil e lúdica. Né? Acaba que não é aquela ideia do consultório pragmatizado, né, existente lá da psicanálise, que foram os primeiros primórdios da psicologia no Brasil, que a gente senta em frente ao terapeuta e tem todo um processo. Às vezes isso pode servir um café no meio e quebra um pouco a angústia do outro. É o momento do outro ter um insight diferenciado, pensar em uma outra coisa. Então é muito válido. E a terapia de casal, que aí já é uma outra modalidade. A terapia de casal, na pandemia, cresceu muito. Eu falava isso ontem com uma das minhas pacientes. Porque os casais, eles criaram um casamento com base de eu vou sair cedo, ela também, nós vamos encontrar à noite, finais de semana. E as pessoas não se procuraram ou preocuparam a conhecer a pessoa de fato. Quando, né, o lockdown e o isolamento social, esses casais trabalham junto em casa, inclusive quando tem filhos, o estresse cresce muito porque aparecem comportamentos que eram inexistentes, mas não porque eles não existiam, porque não eram observados. Então eu olho para minha esposa e vejo uma coisa que ela está fazendo ali que eu nunca observei. E eu acho aquilo bizarro, porque eu estou casado há 20 anos, mas eu nunca tive durante 20 anos um momento de pensar, olha, nunca olhei ela por esse lado. Esse estresse dela agora não é só TPM, isso é pessoal. E é sempre negativo? Não tem aspectos positivos nesse Sim, novo olhar? muitos agregam, né? A ideia do compartilhar. O tanto que, para alguns casais, trouxe um reforço. Mas eu gosto de ressaltar que esses casais que trouxeram esse reforço positivo, eles já tinham práticas de olhar um ao outro de uma forma diferenciada. Então, eu ouvi recentemente de um casal que eu atendo que a esposa não é mais o que ela era antes, ela não se cuida mais. Mas como que ela vai se cuidar se ela trabalha em casa, ela cuida de filhos, ela tem que arrumar casa, a comida tem que estar pronta? Olha o descuido desse casal. Eles não se perceberam. Eu tenho que estar totalmente pronta em todo momento, linda, maravilhosa, mas e as questões internas? Né? O sofrimento interno. O medo de dar conta disso tudo. E o casal tem condição de olhar isso? O casal busca e consegue encontrar todos esses elementos? Sim. E tem coragem de falar? Sim. A ideia é que sim, né? Alguns com mais resistência. Mas isso depende muito do profissional. Eu já atuei e atuo com terapia de casal e muitas das vezes o final da terapia, enfim, do processo, acaba em separação. E eu levei isso para o meu terapeuta, porque eu imaginava que eu era um péssimo psicólogo. Mas na verdade não é. Foi libertos ali. Você deu essa oportunidade para eles, né? E era o que eles queriam ouvir, mas de uma forma técnica. Né? Eles não queriam acabar uma relação e culpar a Covid, e culpar o isolamento, e culpar o pai, a mãe. Não, eles tinham que ter a atitude de falar, olha, para mim não dá mais. Esse momento junto com você me mostrou que não é o que eu quero para minha vida. E eu quero finalizar esse ciclo de uma forma natural. Então, é importante que os casais façam terapia.
né? Porque muitas coisas de anos aparecem ali e que podem melhorar, né? No sentido de ficarem juntos, que não significa que a separação também é ruim, porque talvez é o que eles precisam se reorganizar para depois tentar um outro relacionamento e que seja no mínimo saudável. E também tem um outro aspecto, né, Diego, que às vezes um relacionamento termina, mas recomeça também com o mesmo casal, né? Às vezes você consegue eliminar ali toda a questão tóxica de um relacionamento, acabando com ele, continuando com a mesma pessoa. Exatamente. Algumas pessoas podem ter descoberto isso na pandemia, né? Sim. É o que é gratificante para o psicólogo, né? Porque quando nós acolhemos essas pessoas no consultório, nós queremos o bem-estar delas. Nós queremos que elas fiquem bem. Esse é o nosso propósito. Sim, sim. Né? Agora, um outro aspecto interessante, estamos falando da família, né? Quando são as crianças, como é que é a abordagem? Aí muda tudo, né? Aí você tem que usar outros códigos, outra linguagem. Como é que você percebe problemas que as crianças também foram muito afetadas com a pandemia? Aí a gente faz o uso das técnicas lúdicas, né? Porque a criança, ela está em processo de desenvolvimento. Então, o adulto, ele tem uma capacidade verbal, ou espera-se que tenha-se, né, indiferente dos distúrbios, de falar desse sofrimento de uma maneira mais concreta. Ele consegue me dar detalhes sobre isso. A criança, ela vai me dar sinais. Então, eu faço um desenho com ela, e naquele desenho eu observo que tem um traço ali emotivo, que tem um abuso, que tem um estresse infantil, que tem uma causalidade. Ela não vai conseguir dizer isso para mim de uma forma concreta, igual um adulto consegue, né? Olha, Diego, eu estou com dificuldade porque meus pais estão brigando muito, mas ela faz um desenho e os pais muito distantes, e aí você pergunta, olha, por que eles estão tão separados assim? Ah, porque eles brigam muito. Eu ouço isso do meu pai, minha mãe fala isso, que quer separar dele. Ou a gente faz uma criança com os braços, a criança faz o desenho com os braços dos pais e ela muito distante, né? Que dá uma ideia da família que não está ali próximo, entrelaçada. Até o uso das cores. Uso de cores, brinquedos. O uso das cores assim, cores mais escuras, mais cores claras, mais tudo pode indicar alguma... Tudo vai entrar num processo de uma avaliação ou neurológica, né, neuropsicológica, ou de um trabalho do quadro mesmo de humor deprimido. Se essa criança ela tem uma tendência a sempre colocar o quadro de cores de cores escuras, ela quer dizer alguma coisa com isso. Não significa que isso é uma doença. A gente está falando de singularidade. Mas por isso a importância de uma avaliação neurológica, né? Neuropsicológica, entrar com o medicamento, no caso de mais extremos, porque a gente fala que a depressão infantil ela não existe, mas infelizmente ela é real. Sim. E talvez não porque os pais são ruins, exatamente pelo que o doutor anterior falou, o próprio fato da genética. Uma criança com leucemia, por exemplo, ela sabe que ela é diferente. Não porque ela tem uma consciência disso, mas ela se observa. Ela vê que o coleguinha tem um cabelo diferente do dela. Ela não consegue locomover como outro coleguinha consegue, e isso vai criar sentimentos internos. E observar para isso é muito grandioso. Não é porque os pais são ruins, é porque ela é acometida a alguma coisa. E para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, Diego, você é um entusiasta aí do acompanhamento psicológico e trabalha também efetivamente já numa fase da vida onde a pessoa busca um outro ressignificado, pacientes com cuidados paliativos. Então, hoje o programa está falando isso, da importância desse acompanhamento psicológico, da profilaxia da saúde mental, até mesmo nos cuidados paliativos, quando a vida vai chegando ali, naquelas últimas voltas, é importante esse cuidado, né? Sim. Eu coloco muito assim, eu assemelho muito isso ao próprio contexto de pandemia, né, que trouxe as incertezas da doença em si, né, do não tocar mais, não conseguir abraçar mais. E na minha prática clínica hoje atual, eu trabalho também com pacientes sem proposta curativa. Então, olha como é difícil trazer um ressignificado para esse paciente. Quando nós falamos da depressão, do suicídio, por exemplo, né, dos casos altíssimos de suicídio, mas a maioria das pessoas querem viver. Mesmo com toda a dificuldade, principalmente quando elas entram no propósito de psicoterapia, que olha a vida de uma outra visão, elas querem viver. E a gente se depara com pessoas com diagnóstico de doenças, né, sem proposta curativas, degenerativas, e trazer um ressignificado para essas pessoas
é um processo muito, mas muito importante. Porque como que você trabalha a vida com base na morte? Né? Como que você traz esperança para uma pessoa que tem uma sentença de morte? Dito cientificamente falando, né? Não colocando uma questão espirituosa, mas é você falar assim, olha, fulano, o que que nós vamos fazer com o que tem? A gente tem isso hoje. Vamos ressignificar. Vamos ressignificar. Como que você pode fazer isso? Porque elas não têm muitas respostas. E aí cabe a gente, quanto terapeuta, levar isso para elas. Sim. Olha, já tentou olhar a vida por esse lado? E elas falam comigo assim, mas qual vida? A vida que você tem. Porque ela é a vida Porque todo é a dia. vida. A vida é todo dia, né? E eu fico muito preso em uma frase que eu vi de uma paciente que falou assim, olha, é engraçado, quando ela teve esse diagnóstico, o médico fechou todas as minhas possibilidades. Né? O médico, nesse cuidado, de enxergar ela como um complexo do todo. E daí você veio na terapia e você mostrou o mesmo caminho, mas com várias outras portas que eu posso abrir. Que bacana. E exatamente é esse o processo. O direito, a escolha da vida e da morte também é meu. O suicídio, por exemplo. Eu posso viver, eu posso querer não viver, mas nós lutamos para que as pessoas queiram viver e viver com qualidade. Isso mesmo. E aqui a gente tem esse remedinho de sempre, que é informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Diego, muito obrigado. Diego Rezende abrilhantou o nosso programa de hoje, junto com o Dr. Tiago também. Valeu demais. Muito obrigado. Valeu. O programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do tema, indique para os seus amigos, familiares. Se não conseguiu ver tudo aqui, não tem problema. Tem Saúde e Bem-Estar também no canal Viver Brasil, no YouTube. Vai lá e acompanhe também as nossas redes sociais. Interaja conosco. Mande sua opinião, seu alô, o seu comentário. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Saúde!